Esse slide, essa parte da aula, fica principalmente para a turma da manhã, onde a gente não conseguiu terminar totalmente a aula. Agora a gente vai falar sobre os diagnósticos diferenciais das psicoses primárias. O que são diagnósticos diferenciais? São aquelas coisas que parecem algo, mas não é. Não são essa coisa. Então, se a gente tem a esquizofrenia como o principal transtorno psicótico primário, ou seja, a grande doença dentro das psicoses primárias, a gente vai falar de tudo aquilo que parece esquizofrenia, mas não é. São outros tipos de transtornos psicóticos primários. Então é importante que você tenha em mente o que é esquizofrenia, certo? De uma forma didática, de uma forma simples, a gente já discutiu muito mais profundo durante a aula, mas a gente poderia dizer que as esquizofrenias são os sintomas positivos e sintomas negativos que tendem a evoluir mal. Ou seja, sintomas positivos, delírios, alucinações, alterações do comportamento. Sintomas negativos é a perda cognitiva, a perda afetiva. Lembrando que a ideia de que a esquizofrenia evolui necessariamente mal é muito combatida hoje em dia, isso é muito polêmico. Mas de nenhuma forma a gente pode dizer que a esquizofrenia não é um transtorno crônico. Não é um transtorno que tem início ali na idade adulta jovem, de uma forma geral, pode iniciar antes, pode iniciar depois, mas que se mantém ao longo da vida. Isso é diferente do transtorno esquizofreniforme, por exemplo. O transtorno esquizofreniforme, ele é um transtorno que tem o formato, a forma da esquizofrenia, mas não é esquizofrenia. Por quê? Porque a sua duração é entre 1 e 6 meses. Essa é a ideia de um transtorno esquizofreniforme. Uma vez que a duração é entre 1 e 6 meses, ele tem uma tendência muito menor a evoluir mal, ele tem uma tendência a ter menos sintomas negativos. Então você vai pensar em algo que pareça uma esquizofrenia, mas cuja evolução se resolve com 1 a 6 meses de forma natural, mesmo sem o uso da medicação. Se a gente tem um transtorno psicótico primário, mas ele tem menos do que 1 mês de duração, ou seja, ele surge, ele dura mais do que um dia, ele surge, mas com 1 mês ele se resolve, a gente está falando de um transtorno psicótico breve. Então, se no transtorno esquizofreniforme a gente já tem uma tendência menor a ter sintomas negativos, no transtorno psicótico breve aí é que a gente vai ter mesmo. Vai ser a ideia de um transtorno psicótico primário, delírios, alucinações, alterações do comportamento, mas que de forma espontânea se resolve com 1 mês. Lembrando que é uma psicose primária. O problema é ela. Ou seja, se um paciente usa alguma substância, vamos supor, usa LSD, usa maconha, e fica tendo sintomas psicóticos que só passam com 2, 3 semanas, isso é possível, a gente não estaria falando de um transtorno psicótico breve. Aí a gente está falando de uma psicose induzida por substâncias. É diferente. Aqui é uma psicose primária. O próximo passo seria a gente pensar num paciente que tem delírio e mais nada. Ou seja, um paciente que tem geralmente um delírio fixo, um delírio, o DSM-4 falava na ideia de um delírio não bizarro. A gente sabe hoje em dia que isso não é obrigatório, mas é o que mais acontece. Ou seja, delírios de ciúmes, delírios persecutórios, mas que o paciente não tem uma perda funcional ao longo da vida. O paciente se mantém com um bom funcionamento. O paciente, que na verdade é a paciente, é mais comum em mulheres, pode acontecer em homens também, certo? Consegue ter sua vida, seus estudos, mas tem lá um delírio, algo importante, algo impossível, certo? Algo firme acontecendo. Esse transtorno delirante persistente, ele costuma acontecer mais em pacientes mais velhos. A esquizofrenia acontece ali dos 20 aos 35, 20 aos 40 anos. O transtorno delirante persistente pode começar aos 40, aos 50 anos, embora possa acontecer de forma mais jovem também. A ideia seria um delírio sem outras perdas. O nome de estudo, transtorno delirante persistente. Responde mal à medicação, é um transtorno difícil de abordar, é difícil o paciente aceitar e querer tratamento. Aí esse próximo ponto torna esse slide errado. Porque eu coloquei no slide diagnóstico diferencial das psicoses primárias. E coloquei que um diagnóstico diferencial possível das psicoses primárias são as psicoses secundárias ao humor.
A informação não está de toda errada. O título do slide é que deveria mudar para diagnóstico diferencial das psicoses. Uma vez que se uma psicose é secundária ao humor, ela não é primária. O que seria uma psicose secundária ao humor? A gente já falou disso. Lembra da ideia da dicotomia krepliniana que Kreplin percebeu baseado na evolução, que alguns pacientes evoluem mal e têm perdas, ele chamou isso de demência precoce. Esse conceito, a gente não usa mais o conceito de demência precoce, mas isso tornou-se o conceito de esquizofrenia para nós hoje em dia. E alguns pacientes tendem a evoluir bem, certo? E tem episódios depressivos ao longo da vida. Esses pacientes teriam a insanidade maníaco-depressiva, ou seja, o que hoje a gente entende como transtorno do humor bipolar. No transtorno do humor bipolar, a psicose do paciente não é primária, pelo menos é assim que a gente entende hoje em dia. Ou seja, é assim que a gente classifica hoje em dia. A psicose do paciente é secundária, ela vem da alteração do humor do paciente. Um paciente em episódio maníaco, isso acontece, não são todos, a gente, se usar lítio só, um estabilizador do humor, pode ser que o paciente melhore. Então, essa seria a prova de que ele tem uma psicose secundária ao humor. O problema primário dele está no humor. Mas não é só no episódio maníaco. No próprio transtorno bipolar, no seu episódio depressivo, ou mesmo num episódio depressivo de unipolar, que a gente diz, ou seja, no episódio depressivo de uma pessoa que nunca fez um episódio maníaco e nunca vai fazer na vida, esse paciente também pode ter sintomas psicóticos. São chamados a psicose congruente com o humor, muitas vezes. São delírios de ruína, delírios de culpa, certo? Delírios de desgraça. Então, são delírios, alucinações comuns que podem acontecer num paciente com transtorno bipolar. E aí a gente chega nesse transtorno que é uma grande confusão. É o transtorno esquizoafetivo. Seria a ideia de um transtorno que misturou exatamente o lado esquizofrênico com o lado afetivo. Ou seja, você pode pensar em termos de espectros. Os diagnósticos na classificação diagnóstica DSM-5, que é a classificação diagnóstica da Sociedade Americana, da Associação Americana de Psiquiatria, eles são categoriais. Eles são categorias definidas. Eles não são dimensões. Mas para você entender melhor o que é um transtorno esquizoafetivo, faz sentido você pensar na ideia de uma dimensão. Ou seja, em um extremo nós teríamos a psicose pura. Nós teríamos a esquizofrenia, onde seria um paciente na sua forma clássica, certo? Não é que isso é a única coisa definidora. Mas na sua forma clássica, o paciente esquizofrênico ele não tem humor. Lembra? Ele é o afeto empobrecido. Ele tem delírios, alucinações, a desorganização da vida dele, mas ele não tem humor. Na sua forma, no outro lado do espectro, nós teríamos o paciente em mania. O paciente que a alteração psicótica dele vem da alteração do humor dele. O humor seria mais importante que tudo. E aí, meio que no meio, a gente teria o paciente esquizoafetivo. Ou seja, é um paciente que vai ter sintomas sugestivos de esquizofrenia, ou seja, ele vai ter perda funcional, ele vai ter perda cognitiva, ele vai ter psicose durante a boa parte da sua doença, mas ele também vai ter muitos sintomas de humor. O DSM entende que seria exatamente a ideia de um paciente que, durante a maior parte do seu adoecimento, tem sintomas de humor, seja maníaco ou seja depressivo. Para o DSM, o transtorno esquizoafetivo é um paciente que tem pelo menos 2 semanas da vida dele, ou seja, um distinto episódio de psicose, 2 semanas da vida dele com sintomas psicóticos, sem sintomas de humor. Porém, na maior parte do adoecimento dele, e aí o DSM define mesmo, assim, 75%, na maior parte do adoecimento, ele usa como exemplo 75%, na verdade. Na maior parte do adoecimento dele, ele vai ter sintomas de humor. Então, ele é um paciente esquizoafetivo. Você percebeu como esse é um diagnóstico
difícil você definir que uma pessoa teve 2 semanas sem nenhum sintoma de humor e que a maior parte da doença dele, ou seja, muita coisa que você vai pegar na história de forma retrospectiva, a maior parte da doença dele, ele teria sintomas psicóticos, sintomas de humor, desculpa, 2 semanas sem, mas durante a maior parte da doença com. Como é que você vai definir isso? É muito difícil você dar esse diagnóstico. De forma que esse diagnóstico é um diagnóstico muito criticado. Tem pessoas que dizem que, na verdade, esse diagnóstico nem existe, é incompetência do psiquiatra, ele é que não está sabendo colher a história direito. Mas isso não é a posição oficial, não é a posição que vai cair nas suas provas, não é a posição que vai cair no seu concurso, certo? A posição oficial é que o transtorno esquizoafetivo existe e para o DSM ele é definido dessa forma, certo? Para a CID-10, a CID-11 hoje em dia, na verdade é ainda mais, assim, ainda mais aberto. Seria a ideia de um paciente que preenche critério para sintomas de humor e preenche critério para o que eles definem como esquizofrenia. Então ficou a coisa até mais aberta. A gente teria também a ideia de um transtorno psicótico sem outra especificação. E aí é uma nomenclatura que o DSM adota, basicamente para dizer, se você tem sintomas psicóticos e você não consegue preencher critérios para nada do que foi descrito anteriormente, diga que é um transtorno psicótico sem outra especificação, certo?